Oi, gente, tudo bem? Eu sei que eu normalmente falo para todos os clubes, mas hoje eu vou fazer esse vídeo nesta segunda-feira de manhã. Eu estou gravando às 11 horas e 28 minutos da manhã de segunda-feira, especialmente para o torcedor do Fluminense, que, com toda razão, ficou absolutamente abismado com o que houve ontem na Fonte Nova, na derrota por 2-0 para o Bahia. O Bahia lutando contra o rebaixamento, precisava ganhar, tinha acontecido um jogo trágico para o Bahia na rodada anterior, quando o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro em Salvador, fazendo 3 gols no Bahia em 5 minutos. Ontem o Fluminense, ao invés de ser inteligente, de tentar se aproveitar do desespero do Bahia, que pode ainda ser rebaixado, mesmo ganhando do Fluminense, ele não escapou completamente ainda. Não. O Fluminense foi para a Bahia comer vatapá, o Fluminense foi para a Bahia comer caruru, menos jogar futebol. Foi uma atuação vexaminosa, uma atuação comprometedora. Ontem eu estava assistindo a live do nosso companheiro José Ilan, grande jornalista, e ele falou tantas coisas do Fluminense que eu sinceramente fiquei até meio sem assunto nesse vídeo, que eu vou reproduzir exatamente o que ele falou. Eu concordo com 90% das coisas que ele falou. Ele é um crítico ferrenho do Fred, eu ainda resisto um pouco a ser muito crítico do Fred pela história que ele tem no clube, mas reconheço que atualmente ele está atrapalhando. Essa que é a verdade. Não é só pelo gol que ele perdeu contra o Bahia no início do jogo, não. Várias atitudes, ele tem que ser escalado sempre, ele se escala, ele manda contratar jogador e não sei o quê. Eu queria tentar entender o que é o futebol do Fluminense hoje. Eu juro que gostaria de entender o que se passa na cabeça do presidente Mário Bittencourt para o ano de 2022. O Fluminense vai ser agraciado com uma vaga na Libertadores sem o menor merecimento, sem merecer. Só está sendo agraciado porque os resultados estão beneficiando e porque, sinceramente, provavelmente o Fluminense vai ganhar da Chapecoense quinta-feira no Maracanã. A Chapecoense ganhou um jogo no Campeonato Brasileiro inteiro. É a pior campanha da história dos pontos corridos desde que eles começaram em 2003. Não é possível que o Fluminense tropece contra a Chapecoense com 40 mil pessoas no Maracanã. O Fluminense ganhou recentemente jogando em casa, ganhou do Palmeiras, ganhou do América Mineiro, ganhou do Internacional. Então você não imagina que o Fluminense vai empatar com a Chapecoense. Mas não merece, porque o presidente é péssimo, o Paulo Angione é horroroso, o técnico Marcão não faz um bom trabalho, nunca fez desde que entrou, e vem sempre com enormes justificativas nas coletivas. Eu costumo chamar a coletiva do Marcão depois dos jogos de o maior espetáculo da Terra. E tem aquele parênteses que a gente bota no Twitter, contém ironia. Porque, sinceramente, gente, ele ontem explicar que escalou o Caio Paulista porque o Bahia era forte do lado esquerdo e queria neutralizar. Neutralizou o quê, Marcão? Neutralizou o quê? O Wellington, de 4 rodadas até o final agora, virou titular do Fluminense.
não vai jogar contra a Chapecoense porque levou o terceiro cartão contra o Bahia. São coisas assim que te deixam enojado. E aí chega a entrevista coletiva do Marcão, ninguém questiona nada. As perguntas são péssimas e as respostas as piores possíveis. E eu estou generalizando sim. A imprensa que está cobrindo o Fluminense não está questionando o técnico. Como a imprensa questionava o Renato em todas as coletivas, mas o Marcão não se questiona. Parece que a imprensa tem peninha de perguntar as coisas para o Marcão. Coitadinho do Marcão, que ele é gente boa. Ele é gente boa não, ele é gente ótima, ele é gente maravilhosa. Mas é um péssimo treinador, é um péssimo treinador. E ele continua lá. E o presidente Mário Bittencourt não admitir nem a hipótese de um técnico estrangeiro ano que vem? Por que isso? Qual é a argumentação para isso? Então a torcida do Fluminense está enojada. Esse time não merecia ir para a Libertadores. E se ele ganhar da Chapecoense, no mínimo vai para a pré-Libertadores, vai ficar entre os 8, podem ser até 9 brasileiros, se o Atlético Mineiro ganhar a Copa do Brasil. E é possível até que ganhe, é favorito contra o Atlético Paranaense. Esse time do Fluminense merece ir para a Libertadores, presidente Mário Bittencourt, merece. Olha só. Nas últimas 6 rodadas que o Fluminense atuou fora de casa, sabe quantos pontos o Fluminense fez? Nenhum! Ele perdeu as 6 últimas partidas como visitante. E ele não perdeu lutando, não. Ele perdeu não jogando porcaria nenhuma. Vocês lembram de Santos 2, Fluminense 0 na Vila Belmiro? Vocês lembram de Ceará 1, Fluminense 0, que o Ceará ficou com menos um jogador no primeiro tempo e quase fez o segundo gol, o Fluminense não jogou nada? Vocês se lembram de Juventude 1, Fluminense 0 em Caxias do Sul? E o jogo de ontem contra o Bahia? Uma vergonha, um time entregue. Um time sem alma, sem vontade, mas por quê? Aí chega no Maracanã, se transforma, aí faz uma partida até razoável no Maracanã. Nenhuma brilhante, mas até a gente gostou quando virou contra o Palmeiras, foi legal. O jogo com o Inter foi de superação, o América Mineiro também. Olha os resultados que o Fluminense obteve nesse Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense, ele não ganhou no Campeonato Brasileiro. Ele perdeu em Goiânia e empatou no Maracanã. América Mineiro, ele ganhou no Maracanã, mas no turno perdeu em Belo Horizonte. Ceará, se eu não estou equivocado, ele ganhou no Rio ou empatou, não me lembro. E perdeu em Fortaleza. Do Fortaleza, o Fluminense não ganhou. Ele empatou em Fortaleza e tomou um chocolate do Maracanã. Perdeu de 2-0 do time do Vojvoda. E o presidente não gosta de técnico estrangeiro. Eu acho que ele não estava no Maracanã nesse dia. Pô, deixa eu lembrar outros fiascos aqui desse ano. Foram vários e vários e vários fiascos. E não acontece nada. Ninguém é cobrado. Vai ter uma reunião com o seu Marcão nessa segunda-feira para perguntar por que aquela porcaria de time jogou ontem em Salvador? Vai ter nada. Felipe Melo. Sinceramente, eu tinha até gostado do anúncio dessa contratação. Acho até uma contratação de peso. Mas depois eu fiquei pensando e me rendi a alguns argumentos de alguns jornalistas e alguns torcedores do Fluminense. Felipe Melo, Fred, Paulo Henrique Ganso, Hudson. É que vale a pena
todo esse arsenal de jogadores veteranos, os jovens perderão espaço, então serão negociados por mariolas, como essa diretoria faz, que vende pessimamente os jogadores. Então, qual é a perspectiva de 2022 com essa gente que está lá? É pior possível. Não é pior porque o presidente Mário Bittencourt, ele vai querer se reeleger. E se ele botar o Fluminense na Série B, ele não vai ganhar a eleição. Ou se o Fluminense for mal na Copa do Brasil, na Libertadores, e for logo desclassificado, se ele for muito mal no futebol, ele não vai ser reeleito. Então ele não é maluco. Ou você acha que ele vai... a vaidade dele vai deixá-lo imaginar que ele não vai ser reeleito? Ele vai querer ser reeleito de qualquer maneira. E eu falo com a maior tranquilidade, votei nele para presidente. Eu já votei no Lula, me arrependi. Eu já votei no Bolsonaro, me arrependi. E já votei no Mário Bittencourt e me arrependi também. É uma vergonha. É uma vergonha. A Fluminense não merece ir para a Libertadores e pior, vai para a Libertadores. E se for para pré-Libertadores e não tiver sorte na hora das bolinhas, não passa nem do primeiro confronto da pré-Libertadores. São 2 confrontos para entrar na fase de grupos. Olha, o que aconteceu ontem foi lastimável em Salvador. De todas as atuações horrorosas que o Fluminense teve fora de casa, a de ontem certamente foi a mais revoltante. E, sinceramente, são vários pontos de interrogação o que será o Fluminense em 2022. Um abraço, gente.